Dando continuidade à nossa série, vamos ver hoje outras ramificações que tinham nomes diferentes anteriormente. Então, esse é o nosso quarto vídeo da série. O vídeo 2 e 3 são muito importantes porque eles contêm as novas regras. Então, para que vocês possam ver mais vídeos da nossa série, é importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Caso vocês não tenham assistido os vídeos 2 e 3 dessa mesma série, vocês podem acessar eles aqui no card que vai aparecer aqui em cima. Vamos lá. Anteriormente, a gente tinha o nome dessas ramificações como sendo isopropil, sec-butil, isobutil e tert-butil. Adivinha qual dessas ramificações permaneceu? Escolha um deles e veja a resposta a seguir. Escolheram? Então, o que ficou foi o tert-butil. Então, o tert-butil ainda continua, né? Vocês podem, né, fazer o PIN das moléculas e pode colocar o tert-butil. Agora, os outros teve uma modificação na regra. Então, mas só que a gente não vai ficar na mão. Esse vídeo agora vai mostrar como é que a gente faz, né, quais são as regras até para a gente nomear outras ramificações, né, que são maiores ainda do que essa. As outras ramificações têm dois modos de escrever, que é baseado na forma como a ramificação é apresentada. Vamos ver esses exemplos. Aqui a gente tem o caso 1 e aqui a gente tem o caso 2. No caso 1, a gente tem aqui o primeiro carbono com duas vias. Então você tem um carbono do lado de cá e 3 para cá. Já no caso 2, no primeiro carbono, ele não tem duas vias. As duas vias vão aparecer no carbono 2. Então a gente vai ter que nomear de forma diferente. No caso 1, a gente vai ter que enumerar a cadeia levando em conta os 5 carbonos da ramificação. Então o objetivo para nomear dessas duas formas é esse. A gente tem que nomear para que a ramificação também fique com o maior número de carbonos. Então, essa ramificação, né, como a gente vai contar esses 5 carbonos aqui, ela vai ficar pentan, né, que é da própria cadeia, 2-io. Esse 2 que é o carbono que tem a ligação com a cadeia principal. Então é isso que a gente vai fazer. Então, nesse modo de colocar ramificação, a gente vai colocar sempre o número, né, do carbono da ramificação que vai entrar em contato com a cadeia principal. No caso 2, contamos dessa forma. E teremos uma ramificação dentro da outra ramificação, sendo que no carbono 2 dessa ramificação temos um grupo metil. Então vai ficar 2-metil-butil. Então é como se uma ramificação, 2-metil, estivesse dentro da outra ramificação, que é butil. Então, observe agora que se a gente começasse a enumerar esse caso 2 por aqui, a gente teria também 4 carbonos. Então não é igual ao outro exemplo, que se a gente ramificasse de outra forma, se a gente enumerasse de outra forma, a gente teria 4 carbonos e não 5. Mas nesse caso a gente tem 4 das duas formas que a gente for fazer. Então, sempre que você tiver, sempre no primeiro carbono, não tiver duas vias, você vai fazer dessa forma. Se tiver duas vias, 2 caminhos para você seguir, você vai fazer como da primeira forma. Então, vamos dar os pins das antigas ramificações. Primeiro, o que antes a gente tinha como isopropil. Então, observe nesse carbono aqui, que tem ligação com a cadeia principal, ele tem duas vias. Então, a gente vai enumerar igual o caso 1. Vamos enumerar, né? Tanto faz enumerar dos dois lados, mas vamos enumerar daqui. E aí a gente tem
o carbono que entra em contato com a cadeia principal sendo o carbono 2. Tem 3 carbonos e o prefixo que a gente tem é prop. Então, tem ligações simples, vai ficar propan 2-io. Agora, o que a gente tinha antes como isobutil? Então, a gente vê que no carbono 1 da ramificação não tem 2 vias. Então, a gente vai enumerar igual ao caso 2. Então, a gente conta os carbonos em linha reta, temos 3. Só que no 2 temos uma ramificação, que é o metil. Então, essa ramificação, o nome dela vai ser 2-metilpropil. Nesse caso aqui, a gente antes tinha como sec-butil. Então, olhamos aqui para esse carbono e vemos que ele é igual ao caso 1. Então, por causa da regra dos menores números, enumeramos daqui. Então, vai ficar butan 2-io. Né? O 2, ele é o carbono que tem contato com a cadeia principal. Com os exemplos que utilizávamos anteriormente nas aulas, podemos ter até essa ramificação aqui. Então, vamos dar o nome a ela, né, que é muito importante. Ela vai ficar muito parecida com o exemplo do isopropil. Então, a gente faz do mesmo jeito. Enumera, né, porque a gente vai ter 2 vias a partir do carbono 1 da ramificação. Enumeramos, temos propan. Como é o carbono 2 que está ligado à cadeia principal, vai ficar 2-ilideno. Ilideno, pois como a gente já viu na aula anterior, quando uma ramificação ele entra em contato com a cadeia principal com uma dupla ligação, não vamos colocar io, vamos colocar ilideno. Então aqui o nome dessa ramificação vai ser propan 2-ilideno.